Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Carla Stephanie e eu sou influencer de moda cristã. Nesse canal também falo sobre maternidade, sobre outros temas relevantes inerentes a esse universo feminino. E o vídeo de hoje eu vim contar para vocês sobre todo o processo de desmame da minha filha Isabela. Eu sou mãe da pequena Isabela, que tem 1 ano e meio, né? E foi uma trajetória de amamentação desde o seu nascimento até agora. Mas esse ciclo foi encerrado e eu quero contar tudo para vocês, como eu fiz e também dar dicas para vocês de como vocês podem encarar esse processo. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, tá bom, gente? Também ativem as notificações para quando eu postar vídeo vocês serem notificados e não perderem, tá? Deixem aquele like que ajuda na divulgação e no impulsionamento desse vídeo. E também deixe teu comentário aí, me diz de qual cidade você é e me conta aí um pouquinho do teu processo também do desmame. E então, vamos lá? Então, gente, para falar de desmame, eu quero falar um pouquinho sobre o meu processo, né, em relação à amamentação. Desde que eu engravidei da Isabela, eu sempre priorizei por essa questão da amamentação, né. Eu fiz um curso com consultoras de amamentação, que são enfermeiras obstétricas, né, que eu vou deixar até a foto para vocês. Nesse curso eu estava grávida, entrando no 9º mês, e nesse curso foi ensinado sobre questão de pega, sobre os tipos de bicos, né, toda essa questão da apojadura também, porque eu priorizava muito a amamentação, sempre sonhei em amamentar minha filha, eu me preparei para isso, né, tanto em vídeos, conteúdos, na consultoria, e também, gente, pedindo a Deus, né, para ser tranquilo, para esse processo dar tudo certo. Tanto é, gente, que a amamentação da Isabela, desde o início, que foi lá na maternidade a primeira vez, foi muito tranquilo, porque eu estudei, né, e eu tive a ajuda das consultoras, elas me visitaram na maternidade, elas também me visitaram aqui em casa, e com isso, gente, foi muito tranquilo, eu não tive fissuras, o meu peito não feriu, né, embora os primeiros dias seja mais dolorido ali um pouco. E também tem a questão da apojadura, que é a descida do leite, que o peito meio que empedra, né? Aquele processo meio doloroso, tem que fazer as ordenhas de alívio, mas comparado a outras mulheres que passam por essa questão da amamentação ali no início, que é muito sofrido, o meu processo foi muito tranquilo. A Isabela, gente, era um bebê que mamava muito, né? Ela mamou até os 6 meses em livre demanda, sem interferência de fórmulas, né? E nem água, gente, ela mamava exclusivamente no peito. Eu evitei, gente, dar chupetas, mamadeiras, eu tentei ser o mais natural possível, né? Porque eu morria de medo da famosa confusão de bicos, né? Para quem não sabe, a confusão de bicos é quando o bebê, ele mama no peito, mas ele também faz o uso de bicos artificiais, que é a chupeta, que é a mamadeira, e com isso ele acaba abandonando o peito, ele acaba não aceitar mais o peito porque ele viciou, ou que ele se afeiçoou mais a sucção dos bicos artificiais. Então eu morria de medo da confusão de bicos e eu, gente, aboli, né, bicos artificiais aqui em casa, né? Coisa que depois eu fui ver, gente, que eu não devia ter sido tão rígida, né? Mas eu fui. Eu priorizava muito a amamentação, Isabela mamava muito, né? Tanto é que ela tinha um ganho de peso muito considerável, muito legal, né? Quando eu ia para as consultas dela, porque eu era muito assim fã de amamentar e eu amava amamentar a Isabela. Depois dos 6 meses da Isabela, ela também continuou mamando muito, né, em livre demanda. Eu ainda não tinha voltado a trabalhar com os 6 meses dela. Só que assim, eu evitava dar peito para ela perto das refeições, por exemplo, almoço, jantinha, né? Mas o resto do dia, gente, se ela queria peito, eu dava, né? Com isso, a gente manteve um elo muito forte nessa questão do peito. Comigo, ela só dormia no peito, a gente era muito unida, né? Por causa desse elo da amamentação, que não é só alimento, é consolo, é amor, né? É soninho. E foi se passando o tempo, a Isabela continuou mamando, mamando, voltei a trabalhar e ela continuou mamando, mamando, mamando. E por que que com 1 ano e meio, agora a Isabela tem, eu resolvi fazer o desmame? Quero frisar aqui que o desmame, ele não é algo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, pela Sociedade de Pediatria, né, antes dos 2 anos, né? O recomendado é amamentar até 2 anos.
Mas, né, contudo, todavia, eu acredito que a amamentação, ela tem que ser encerrada no momento que a mãe sente que é o momento, sabe? Eu acho que isso não é uma regra que tem que ser seguida à risca, porque às vezes a amamentação mais prolongada é algo que se torna muito cansativo, que deixa de ser prazeroso e que às vezes afeta até mesmo a saúde mental da mãe. Então, esse vídeo não é um incentivo ao desmame. Cada mãe tem a sua vida, tem a sua realidade, tem a sua condição, né? Cada mãe sabe o momento exato. Tem mãe que deixa o filho mamando 2, 3 anos e tá tudo certo, que se sente bem assim, que não quer desmamar e tá tudo bem, gente. Cada um sabe o que é melhor para si, principalmente a mãe. Mas como esse relato é sobre a minha experiência, eu quero falar para vocês, né? De uns tempos para cá, a amamentação não estava sendo mais prazerosa para mim, né? A Isabela, ela estava com uma associação de peito muito forte. Ela só dormia comigo no peito, não dormia na casa de ninguém, por exemplo, eu precisava deixar ela na casa dos meus pais, né, que são pessoas que ela gosta, que ela tem confiança, que eu tenho confiança, mas ela não dormia porque ela tinha associação de peito, ela só dormia no peito, então ela podia ficar lá brincando, cansada, e os meus pais também tentavam e não conseguiam, ela fugia da rede, ela chorava, né, por quê? Porque ela só dormia no peito. A única pessoa que faz a Isabela dormir sem peito, até antes do desmame, né? Era a Luzia, né? Porque a Luzia trabalha aqui comigo, cuidando dela desde que eu saí da maternidade. Então, ela também dormia com a Luzia. Só que quando a Luzia estava de folga, ou quando só tinha eu ali, né? Ela só dormia no peito, gente. E isso era muito cansativo. A Isabela, assim, literalmente ela me fazia de chupeta, sabe? E de uns tempos pra cá tava muito pior, porque, por exemplo, eu colocava ela para dormir no peito, né? E, e quando eu tirava o peito da boca dela para me poder fazer alguma coisa, né? Porque eu faço cama compartilhada com ela. Ela dorme comigo, né, na cama. E aí eu colocava ela para dormir, ela dormia no peito. Quando eu tirava o peito da boca dela, ela despertava. Isso, gente, estava demais, sabe? A noite toda. Tinha noites que ela dormia, tinha só um despertar, dois, mas tinha noites que era o tempo todo, gente, aquele negócio dela acordar e querer engatar no peito. Ela acordava e queria engatar no peito. Isso eu tinha que dormir de lado, toda torta, né, com a coluna doendo para ficar, né, compatível ali o pescocinho dela com o peito para ela mamar. E isso era muito cansativo. Às vezes eu queria, quando ela dormisse de noite, eu queria fazer alguma coisa, eu queria gravar um conteúdo, eu queria ler a Bíblia, eu queria ter um tempo de qualidade com meu marido, mas eu não podia, gente, porque se ela acordasse, eu tinha que solicitar, ficar ali à disposição dela com o peito na boca dela, para ela dormir. E isso, gente, começou a me encher tanto, né? Já teve situações, por exemplo, com o Samuel, a gente chegou do culto, né? Cansados e tal, e aí o Samuel fez uma janta pra gente jantar. E aí ela já tinha jantado, né? Que ela jantou sopa no dia. Eu fui colocar ela para dormir. Gente, eu fiquei 1h30 tentando tirar o peito da boca dela. Eu tirava, ela acordava, eu botava. Aí eu tirava para ir jantar, ela acordava. Gente, isso foi assim umas 10 vezes. Aí eu disse: não, eu não vou jantar, não, eu vou dormir aqui logo, vou dormir com fome, sabe? E aquilo ali me estressando, foi me estressando. Fora, gente, que a sucção da Isabela tava dolorida. Ela já é um bebê grande, de 1 ano e meio, ela já tem a boca cheia de dentes, né? Então a sucção dela tava me incomodando, às vezes doía, às vezes não sei, gente, a arcada dentária dela, assim, com os dentinhos, às vezes ela não mordia. Não é que ela mordia, mas já tava me incomodando, tava doendo. Às vezes o meu bico ficava assado, né, daquela sucçãozinha ali a noite toda. E com tudo isso, gente, foi me desgastando, né? E aí nesse dia da janta, né, que eu fiquei 1h30 tentando jantar e não conseguia, eu disse: meu Deus, isso não é normal, isso não é saudável, a criança não dorme sem essa associação, eu não tenho sossego, eu não durmo direito, eu durmo toda torta, eu não posso fazer nada de noite. Gente, teve situações de eu fazer campanha de oração aqui com meu marido, que a gente faz aqui na sala de jantar, né? Ler a Bíblia, cantar os hinos da harpa, que eu tinha que interromper a minha campanha 5 vezes porque a Isabela acordava, por causa de peito, entendeu? Aí ela chorava, aí eu ia, dava o peito. Aí ela dormia, aí eu voltava pra minha campanha. Quando penso que não, ela chorava de novo. Era tipo assim, um vício mesmo, uma dependência muito grande, porque se ela mamasse, mas ela dormisse sem essa dependência, eu acho que eu até esticaria mais. Mas era algo que já estava me desgastando muito.
E ainda tem o detalhe, gente, que ela na rua já estava assim agindo com falta de educação, né? Sendo que é um bebê, gente, ela não sabe o que é educação ainda, mas eu tento ensinar. Se eu sentasse em qualquer lugar com ela no colo, no banco da igreja, num restaurante, se ela ficasse assim de frente para mim, ela começava a arrancar minha roupa e aquilo também já estava me incomodando demais, sabe? Ela não ficava no meu colo sem querer peito, seja numa cadeira, seja no sofá, seja numa rede, tudo. Se ela sentasse no meu colo, ela queria peito, gente, e arrancando minha roupa. Então eu pensei assim, 5 anos e meio, ela já tá desse jeito, imagine com 2 anos, gente, porque o bebê ele não tem um entendimento, sabe? Além de tudo isso que eu falei, gente, a Isabela também não comia bem de manhã. Por quê? Porque quando dava de 5h30 para 6 horas, que é aquele soninho bom que vai amanhecendo, né? Era o sono que ela acordava e engatava no peito e dormia comigo no peito até umas 8, 8h30. Era um sono que era totalmente dependente. Ela não dormia nesse amanhecerzinho, sabe? Nesse raiar do sol, assim, até umas 8 horas da manhã, ela não dormia só. Era um horário que ela engatava no peito. Então, como ela mamava esse horáriozinho cedo da manhã, quando ela acordava lá para as 8h30, 9 horas, ela não tomava café, gente. Porque, querendo ou não, o meu peito tinha muito leite, né? E ela ficava naquela sucção e ela ficava satisfeita, gente. Eu ficava muito frustrada porque eu colocava o café da manhã com cuscuz, com ovo, com fruta, com tudo enquanto eu tentei até mingau, assim, de aveia. Ela não queria comer. A Isabela só vinha abrir o apetite dela lá para o horário do almoço. Então eu vi que era por causa da amamentação que ela não estava comendo bem em alguns horários, principalmente de manhã. E final de semana, que a Luzia não estava aqui, que eu ia dar a comida dela, ela também não queria comer comigo, porque comigo ela me associava a peito, então ela não aceitava muito eu dar o alimento para ela. E com tudo isso que eu estou relatando para vocês, eu decidi, sabe, eu tomei essa decisão no meu coração. Quando a Isabela fazer 1 ano e meio, eu vou desmamar ela, porque a gente, sabe, a mãe sabe quando é o momento. Quando você, ai, não, sou muito apegada, não quero desfazer esse vínculo, não tô pronta, é melhor não, é melhor você esperar. Mas quando você sente aquela vontade, aquele desejo de tipo assim, não, já chega, eu vou desmamar. Eu acho que ali é o momento, sabe? E eu tive esse clique, né, de que quando ela fizesse 1 ano e meio, eu ia desmamar ela. E nisso eu já comecei a pesquisar no YouTube, que o YouTube, gente, é uma plataforma incrível, né? Sobre desmame, vídeo de relato de desmame, vídeo sobre desmame gentil. E no YouTube, gente, eu aprendi muita coisa legal. Eu tinha até entrado em contato com a equipe, né, de desmame aqui de Teresina, que são consultoras de amamentação. Só, gente, que para contratar elas, eu tinha que desembolsar um valor, acho que mais de R$ 2.000, né, que elas dão 5 consultas, 5 consultorias, né, que elas ajudam a mãe a desmamar, e eu não podia, gente, também não era uma prioridade minha investir esse valor, né? Então eu fui pesquisar conteúdos gratuitos que falavam sobre desmame gentil. E nesses vídeos, gente, eu fui muito encorajada pelas mães, pelos relatos, né? Vi relatos de consultoras, vi relatos de mulheres que são só mães e que passaram isso na prática. E eu, cada vez mais que eu via esses conteúdos, eu tinha mais certeza que era aquilo que eu queria. E agora, gente, eu vou contar para vocês tudo que eu fiz, todo o processo que ocorreu, né, no desmame da Isabela, gente. E assim, não foi fácil, mas foi do jeito que tinha que acontecer, né? Porque não foi falta de conhecimento, digamos assim. Não, gente, a primeira dica que eu dou para vocês, que foi o que eu fiz, é estar certa de que é isso que você quer. Porque, gente, depois de desmamado, né? É um caminho sem volta, pelo menos eu acredito. Então, você tem que estar muito certa de que é isso que você quer, que você está cansada, que você não aguenta mais, que o seu filho precisa viver uma nova fase. E foi isso que aconteceu comigo. Então, esteja 100% convicta que é uma decisão certeira, que você não vai voltar atrás. Depois, gente, de estar convicta, eu estudei muito sobre desmame gentil. E foi isso que eu fiz com a Isabela. Carla, mas o que é o desmame gentil? Gente, o desmame gentil é um desmame que não é abrupto, né? Tem mães que, por exemplo, o filho mama hoje, depois já não dá mais o peito nunca mais, e pronto, né? Faz assim, ou então viaja, o bebê não tem mais acesso à mãe, ao peito e desmama. Né? Ou então um dia tá aqui, no outro toma um remédio para secar o peito, o bebê não tem mais, e o bebê não entende, né? Porque que um dia ele tem uma coisa, no outro ele não tem mais. E eu vi sobre desmame gentil, né? O desmame gentil não é
dizer que vai ser fácil também, né? É um processo, né, que a mãe e o bebê passam, mas eu acho menos doloroso, né? E assim eu fiz com a Isabela, gente. Eu fui diminuindo gradativamente as mamadas dela de dia. Praticamente a Isabela já não mamava à tarde, né, que é o horário que eu vou para a escola, né? Ela mamava ali no amanhecer, porque a gente dormia juntas, então ela ficava no peito até eu acordar com ela, umas 8 horas, né? E aí eu já não dava mais o peito para ela de dia. Carla, mas eu não trabalho, eu fico o dia todinho em casa e o meu filho tem acesso ao meu peito o dia todo. Então, eu indico você ir diminuindo gradativamente. Por exemplo, se você dá o peito o dia todo, tenta dar, por exemplo, 3 vezes no dia, né? Aí, na semana seguinte, você dá 2. Na semana seguinte, você dá 1 no dia, né? Porque o desmame noturno já é outra coisa. Então, semana por semana, durante um mês, você vai diminuindo as quantidades de mamadas. E assim eu fiz com a Isabela, né? Também, gente, nesse processo do desmame de dia, não foi fácil, por quê? Porque a Isabela, ela tinha, assim, livre acesso ao meu peito, né? Se eu sentasse no sofá e tivesse com a roupa fácil de puxar, ela puxava. Se eu sentasse na rede lá no sofá, só para me balançar, ela subia na rede e puxava. Então, o que foi que eu fiz, gente? Eu comecei, aí vai a dica também, né? Número 3, eu comecei a evitar lugares que ela lembrasse do peito. Isso nesse processo de diminuir as mamadas de dia, né? Eu comecei a evitar o sofá, porque quando eu sentava no sofá, ela subia em cima de mim e agarrava no peito. Eu comecei a evitar a rede, tanto a do meu quarto, que ela dorme com a gente lá, como a do terraço. Quando eu deitava no chão, tipo assim, quero deitar no chão da sala, que ela também gostava de deitar comigo. Ela também lembrava do peito, então todo lugar que a Isabela lembrava de peito, eu não estava sentando. Gente, eu passava o dia de canela seca quando eu estava em casa. Ficava só em pé. E aí ela acabava também não lembrando. E esse foi o primeiro processo, né, de tirar o peito do dia. Mas se a Isabela fosse um bebê que tivesse o peito à disposição o dia todo, se eu não trabalhasse, eu ia fazer assim, né, que foi o que eu vi e aprendi nos vídeos, é você diminuindo semana por semana, até que na última semana, né, é a semana que você tem que encarar a mamada que o bebê é mais apegado. No caso, eu e a Isabela foi o desmame noturno, né? De dia foi assim, eu fui tirando, evitando os lugares para ela não lembrar, e ela realmente não lembrava. Aí quando era à noite, né, a gente ia dormir no peito e ela dormia no peito, mas de dia eu não estava dando mais nada. Isso durante todo o mês de abril. Pronto, finalizamos abril. 6 de maio, Isabela completou 1 ano e 6 meses. E aí foi onde eu decidi que era o momento de fazer o desmame noturno, que era cortar totalmente o vínculo e o laço e o cordão umbilical ali com o peito. E foi onde eu combinei que ela ia dormir 4 noites com a Luzia, né, gente? Eu não ia ter força de à noite colocar ela para dormir sem o peito, ela ia chorar muito, ela não ia entender nada. E a Luzia é alguém assim que a Isabela ama, é muito apegada, ela dorme tranquilo com a Luzia. Das vezes que eu já viajei de uma noite de dormir fora, né, que as minhas viagens eram só de uma noite, bate e volta por causa do peito, né? Ela dormiu tranquilo com a Luzia, não lembrou nem de mim. Então eu pensei, vai ser com a Luzia. Sentei com a Luzia, Luzia, você pode fazer isso pela gente, né? E aí a Luzia disse que dava certo, me ajudar nesse processo, e a neném dormiu 4 noites com a Luzia. Eu vou colocar aqui, gente, a data da primeira noite, porque eu não tô lembrando. Eu acho que foi dia 9 de maio. Se tiver errado ou se tiver certo, eu vou colocar aqui. Né? Foi um dia de terça-feira. A última vez que a Isabela mamou foi terça de manhã, né? Porque a gente dormiu ainda de segunda para terça, grudadinhas. Ela acordou no peito e naquele dia ela não mamou mais. E aí foi assim, gente. Naquele dia eu já comecei a brincar com ela de dia, me distraí, fui trabalhar. Quando eu voltei, fiquei brincando com ela também e fui dormir na casa da minha mãe. Nesse primeiro dia que eu fui dormir na casa da minha mãe, gente, acho que foi o dia assim que eu caí a ficha que a Isabela não ia mamar nunca mais, né? Porque eu não estava tomando aquela decisão para retroceder, né? Fui para casa da minha mãe, Samuel também foi comigo, né, para me fazer companhia, porque eu não estava muito bem.
E, gente, eu tive uma crise de choro, mas foi um choro, foi um choro. Eu comecei a ver foto dela mamando na maternidade, sabe? Todo o nosso processo, videozinhos dela mamando. Eu chorei, 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 chorei. E aí depois o Samuel conversou comigo, ele me acalmou e a gente entendeu, né, que aquele choro também era um desmame para mim, que também era um processo que ia se encerrar para mim, também ia ser doloroso para mim, mas que era necessário, né? Não era um choro de eu dizer assim, não, eu tô arrependida, sabe? Era um choro de um fim de ciclo, né? Tem ciclos que são necessários se encerrar, que você sabe que você tá em paz, mas que mesmo assim dói. E tava doendo muito naquele dia, eu chorei muito, eu dormi super mal na casa da mamãe, todo o tempo acordando, todo o tempo lembrando da Isabela. Será como ela tá? Será se ela tá bem? Será se ela tá chorando? Aí no outro dia de manhã eu fui para casa. Antes de chegar em casa, eu passei numa papelaria, comprei tinta guache, comprei coleção, giz de cera, caderno para ela desenhar. Eu disse, hoje eu vou brincar muito com a Isabela, né? Ela, Luzia, falou, Carla, olha, ela só chorou uma vez, ela acordou uma vez, chorou, chamando mamamã, mas eu ninei ela, ela adormeceu de novo até agora. Então eu achei tranquilo, né, para a primeira noite. E aí assim foi, 4 noites com a Luzia, né, dormindo com a Luzia. De dia, gente, eu fazia, né, o seguinte, aí vai a terceira ou a quarta dica, que eu já até me perdi. Eu brincava muito com a Isabela na semana do desmame oficial, né? Esses 4 dias que eu dormi na mamãe, eu passava o dia com ela, né? Tinha os horários que eu ia trabalhar, mas o momento que eu tava em casa era brincando com ela o tempo todo, gente. Era se melando de tinta, eu comprei tinta, né? Eu vou até colocar todos os vídeos aqui, as fotos, aliás. Eu comprei tinta, a gente corria, a gente brincava, eu ia andar com ela, né, no carrinho aqui no bairro. Eu não deixava ela ociosa, gente, era o tempo todo distraindo a mentezinha dela. E naquele momento, gente, das brincadeiras, eu via que ela estava feliz, que ela estava de boas. Realmente ela não estava lembrando, sabe? Ela estava assim em outro nível, assim, a mentezinha dela estava longe. E a gente brincava muito e corria. O pai dela brincava também, comprou bola nova para ela, porque a Isabela ama bola, né? E ela tem também uma caixinha de brinquedos, a gente brincava o tempo todo. Então, segue essa dica aí, mamãe. Além de você evitar, sentar lugares que lembrem a amamentação, brinque muito com seu filho nesse período, mas use mesmo a criatividade. Não é aquela brincadeira que você já faz no dia a dia, você tem que fazer a mais. Levar para passear fora, levar para o bebê comer o que gosta. A gente brincava de mangueira, a gente brincava de piscininha, a gente levou ela no parquinho aqui. Era assim, gente, foi uma semana recheada de atividades. Passados 4 dias, tranquilo, gente. Sobre a questão do meu peito, o primeiro dia foi tranquilo, no segundo ele inchou bastante, meio que estava querendo empedrar, né? Eu estava pensando que eu ia tomar um remédio, mas eu estava muito resistente, porque na minha cabeça, se eu tomasse o remédio, eu estava agredindo o meu corpo, eu também estava forçando encerrar um ciclo, então eu acabei esperando o meu organismo mesmo diminuir a produção e secar naturalmente, né? No segundo dia ele estava tão cheio, meio que empedrado, que eu tirei um pouquinho na bomba, né? Eu tenho uma bomba elétrica, e eu pensei assim, não, ele tá muito cheio. Se eu esvaziar todinho, o meu organismo vai produzir mais, né? Então vai encher de novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar só um pouquinho para aliviar. Aí eu tirei um pouquinho de lado e um pouquinho de outro, aliviou mais, tirou mais aquela sensação de empedrado. E nos outros dias, gente, assim, o peito não encheu mais, assim, ele foi, parece que foi realmente entendendo que não ia haver mais sucção, né? E até hoje, gente, eu não precisei tomar remédio, ele já meio que murchou e tá tudo certo. Mas foi isso, gente, 4 dias tranquilo. Ah, Carla, foi só isso mesmo? Já acabou? Deu certo? Foi esse mar de rosas? Não, gente, não foi esse mar de rosas. Quando foi no sábado, que foi o dia da folga da Luzia, que a Luzia dormiu com ela terça, quarta, quinta e sexta. Beleza, tranquilo. Quando foi no sábado, o dia de ser eu e o Samuel colocar ela para dormir, né? Porque a Luzia tem que viver a vida dela, foi para casa dela, foi tirar a folga dela. Nos dias que eu e meu marido assumimos a bronca, foi que começou. Parece que o desmame começou naquele dia, no sábado, e não na terça. Nesse dia, gente, eu tava viajando, cheguei no sábado, ela tava na casa da mamãe, fui buscar ela, fiquei distraindo ela com o celular também, pra ela não lembrar do peito. E aí, quando a gente chegou em casa, o Samuel disse, Carla, vamos fazer uma conversinha com ela.
vamos ter uma conversa com ela, porque eu tinha visto vídeos também que a pessoa tem que conversar com o bebê, né? A Isabela tem 1 ano e meio, mas ela já tem algum entendimento, a gente fala as palavras, ela já sabe o que a gente está falando. Então, eu sentei, né? Conversei com ela. Antes disso, eu tinha passado numa farmácia, tinha comprado band-aids para colocar no peito, né? Porque eu tinha visto um vídeo de uma mulher dando essa dica, você dizer que o peitinho tá dodói. Algumas consultoras, alguns especialistas falam que traumatiza. Gente, é um processo doloroso, não adianta, entendeu? A não ser que o bebê já seja muito grande, tenha 3 anos, e aí diga, não quero mais, tá bom, mamãe. Mas a Isabela tem 1 ano e meio, gente, então não adiantava só eu não dar, eu tinha que conversar com ela, né? Mas eu entendia que ela também ia sofrer, mesmo sendo um desmame gentil. E aí eu fiz isso, né? Coloquei o band-aid no peito, e aí eu conversei com ela, eu disse, filha, sentei ela na cama, filha, deixa eu te falar, o TT, ele foi embora, tá bom? O TT foi embora, o TT acabou, tá? E o TT, agora ele tá dodói. Aí eu mostrei pra ela com os band-aids. Gente, ela olhou assim, aí ela, dodói. Aí mostrou o joelho dela. Gente, o joelho dela tava ralado, porque ela caiu ali no terraço, né? Então ela entendeu o que eu falei. Quando eu disse que tava dodói, ela pegou no joelho e disse, dodói. Aí eu, sim, filha, dodói. Aí ela olhou assim. Aí pronto, gente, ela tipo não deu nem bola mais e foi brincar e virou de costa. E ela disse, ah, parece que ela entendeu, né? Então tá. Também não pediu naquele momento. Depois, quando foi a hora de dormir, gente, que o Samuel disse assim, Carla, tem que ser tu que tem que colocar ela, porque ela tem que já entender que contigo ela vai ter que dormir de outras formas, sem peito. Gente, quando eu fui colocar ela pra dormir, que eu coloquei uma blusa de gola alta, sem o peito, gente, ela começou a chorar. E ela chorava, 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 e batia aqui, tentava puxar minha roupa. Aí eu comecei a chorar também, e aí foi aquele negócio, aí o Samuel disse, não, pode deixar. Aí o Samuel pegou ela, balançou ela, né, distraiu, porque o Samuel, gente, ele sabe distrair a Isabela como ninguém, né, conversou com ela, aí ela dormiu com ele, gente, dormiu. E ele deixou ela na rede, né, sozinha, coisa que ela não ficava sozinha na rede. Ela ficou na rede sozinha, porque a Luzia já tinha vindo a semana todinha, deixando ela sozinha na rede, e ela super de boa dormia na rede. E aí ela ficou na rede, gente. Aí, pronto. Duas coisas que pra mim tava sendo difícil. O desmame, ver ela chorar, e ela dormir longe de mim, porque eu era muito acostumada com a cama compartilhada, com o cheirinho dela ali do meu lado, né? Então, gente, o sábado foi horrível pra mim. Eu passei a noite acordando. Eu passava a noite indo ver ela, sabe? Eu passava a noite indo olhar ela. Gente, foi uma noite extremamente angustiante. A minha vontade não era assim de dar o peito pra ela, não, mas a minha vontade era de pegar ela da rede, colocar ela na cama do meu lado e ficar assim, ó, sabe? Só cheirando a cabecinha dela. Mas eu pensei, não, a cama é o lugar que a gente dorme, que ela dormia a noite todinha no peito, então eu não posso fazer isso, eu não posso tirar ela da rede. E foi essa noite horrível, né? Ela teve um despertar chorando. E aí, nesse despertar, eu coloquei ela aqui no colo, né? Disse colinho, colinho, para ela entendendo que agora ela ia dormir comigo no colo, né? E aí ela aceitou, ela estava tão sonolenta que ela colocou a cabecinha aqui e dormiu comigo na rede. Depois eu saí da rede devagarzinho e deixei ela na cama, na rede de novo, e ela ficou, isso até de manhã. Beleza, vencemos o primeiro dia, né? No segundo dia, que foi o domingo, também foi um pouco difícil. Eu já pedi para o Samuel assumir, Samuel, coloca ela para dormir, eu não tenho estrutura, eu não quero, né? Eu não consigo, eu tô sofrendo muito. Se ela chorar comigo, eu não vou aguentar. Aí ele, tá bom, Carla, ele colocou ela para dormir de novo. Ela dormiu, ela chorou um pouquinho com ele, mas ela dormiu, né? E o tempo que ele tava colocando, gente, eu sempre ficava em oração, sabe? Outra dica que eu dou para vocês, orem também por essa situação, porque é algo que abala a família, abala um pouquinho o bebê, abala a mãe, abala o pai, abala todo mundo, né? E eu ficava bem que nessa poltrona orando, sabe? Deus, visita a minha filha, Espírito Santo, acalma o coraçãozinho dela, acalma o meu, que a gente venha encerrar esse processo com alegria, com paz. Gente, porque parece uma besteira, mas eu tava muito abalada, eu tava com crise de ansiedade, eu chorava toda hora, por qualquer coisa, gente, eu chorava, parecia assim que eu tava no puerpério, né? De tão sensível que eu fiquei nesse processo. Não tava com vontade de aparecer no Instagram, tava assim muito mal, sabe?
E nesse dia, nesse domingo, eu vim aqui para esse quarto e eu chorei, 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 né? E aí eu ficava pedindo para Deus para finalizar isso com paz, né? Para Deus conformar ela, para ela se esquecer. Gente, porque assim, não é fácil, né, para o bebê. O bebê, gente, quando ele nasce, ele já tem o peito ali com ele, entendeu? Pelo menos alguns, né? Tem outros que já precisam usar a fórmula desde o primeiro dia, que por alguns motivos de força maior a mãe não amamenta, que eu compreendo, tá? Mas em muitos casos que o bebê mama desde o nascimento, é um elo muito forte, né? Para ser desfeito. Então, a gente tem que entender que é difícil para eles. Esse dia, domingo também, ela dormiu bem, né? Dormiu bem, dormiu tranquila, dormiu feliz. E ela teve também um despertar, que o Samuel acudiu ela na madrugada e ela também dormiu tranquila, né? Ok, gente, quando foi essa semana, né? Domingo é o primeiro dia da semana. Quando foi na segunda semana do desmame, tivemos um novo desafio, né? Lá para quinta-feira, na segunda, terça e quarta. Na segunda, o Samuel também colocou ela para dormir de novo. Foi um pouco difícil nesse dia, na segunda. Ela também chorou, né? Mas ele também conseguiu colocar ela para dormir. Quando foi terça e quarta, eu disse, Luzia, você pode dormir com a neném de novo, porque eu quero que ela esqueça mais o peito, sabe? Parece que com o pai dela ela lembra mais de mim. E com a Luzia não, parece que ela fica muito mais tranquila. E aí a Luzia colocou ela para dormir terça e quarta da segunda semana. E foi tranquilo, gente. Aquela benção, aquela paz, né? A menina dormindo praticamente a noite toda. A Luzia disse, Carla, acordou uma vezinha, eu dei água para ela. Outra coisa que a gente faz bastante, quando ela tem despertares na madrugada, a gente dava água para ela, porque às vezes é sede, né? O bebê mamava ali, ele matava a sedezinha dele. E a gente dava água para ela. E aí ela voltava a dormir, né? Dormiu esses 2 dias com a Luzia. Quando foi quinta-feira, gente, que era para ser assim, o dia que as coisas estão melhorando, né? Que ela já está conformada, que ela já esqueceu mais, que ela não está pedindo mais de dia, não estava praticamente mais lembrando. Na quinta, ela ficou dodói. Gente, ela de manhã já teve 2 quadros de vômito, né? Na quinta. E quando foi quinta de tardezinha, ela começou a escorrer nariz e tudo, e ela ficou bem molinha e febril. Gente, aí nesse dia, na quinta, começou meio que o nosso pesadelo, né? Porque meio que tudo que a gente tinha conquistado nesse tanto de dia, desde o primeiro dia, retrocedeu tudo, gente. Parece que aquele dia, se eu não me engano, era o 12º, era o 11º, parece que aquele dia tinha sido o primeiro, né? Naquela noite, a Luzia também não estava aqui, ela tirou a folga dela quinta, sexta, sábado, domingo, e era eu e o Samuel mesmo para encarar a situação, né? O Samuel tentou colocar ela para dormir, ela estava muito revoltadinha, estava muito chatinha, tava... Gente, ela chorou, 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 a gente tentava distrair ela e ela chorava. Enfim, ele conseguiu colocar ela para dormir. Ela acordou umas 2 vezes na madrugada, com o nariz entupido, chorando muito, com febre. E aí eu tentei colocar ela para dormir na madrugada, ela não aceitou muito, ficou pedindo peito, ficou batendo aqui. Né? Por quê, gente? Quando a Isabela gripava, e sempre gripou na vidinha dela, o peito sempre era o consolo dela na gripe, quando ela fica dodói. Quando o bebê adoece, ele fica mais dengoso, mais manhoso, perde mais o apetite, então ele se escapa no peito. Quando ela gripou, ela lembrou, gente, cadê o meu peitinho? O meu peitinho, quando eu tô dodói, é o consolo. Então, quando ela viu que ela não tinha, começamos aí outro processo, né? E aí, gente, foi muito difícil ela dormir quinta, ela acordou, a gente deu remédio de febre, fizemos lavagem nasal nela e aí, beleza, ela dormiu. Quando foi sexta, que foi o segundo dia que ela tava dodói, a gente pensava que ia ser melhor. Mas não, gente, sexta foi o nosso pesadelo. Até que de dia ela brincou, a gente distraiu ela, a gente cuidou da gripezinha dela. Quando foi à noite, gente, Isabela estava muito irritada também, muito estressada, querendo peito. Samuel conseguiu colocar ela para dormir. Beleza, vencemos aí mais um gigante. Quando foi 3 horas da manhã, da sexta para o sábado, a Isabela acordou. Ela chorava, ela chorava, ela chorava. Ela esgoelava, ela soluçava. Gente, eu e Samuel não sabíamos mais o que fazer. Eu comecei a chorar de um lado, eu comecei a me desesperar. Graças a Deus o Samuel tem mais inteligência emocional, assim, de contornar a situação, de tentar acalmar ali os ânimos. Ele pegava a Isabela, mas a Isabela não queria saber de nada, nem de mim, nem do Samuel, nem de celular, nem de nada. Isso plena madrugada, gente.
fizemos lavagem nasal nela, damos o xaropinho de febre dela, mas dormir mesmo ela não dormia. E aí o Samuel teve a ideia da gente dar uma volta de carro com ela, demos a volta de carro, ela dormiu, quando foi bem aqui na porta, ela acordou. Aí o Samuel foi botar ela na rede, ela não quis, ela chorava, 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 na rede ela chorava. Que eu disse, meu Deus, o que que essa criança tem? Meu Deus do céu, e agora? Samuel, pelo amor de Deus, me ajuda. E eu chorava do outro lado. E eu ficava, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Eu não aguento mais. Gente, é sério, aquela noite parecia que ela não ia acabar. Fomos dar a segunda volta de carro com a Isabela. Ela também não dormiu. Gente, ela estava em estado de alerta. Ela estava assim, eu não durmo. Eu tô ligada aqui, tiraram meu peito e eu, sabe, ela tava assim, rebelde. E aí, quando foi, gente, praticamente 4 da manhã para 5 horas da manhã, o Samuel deitou no colchão, né? Tipo, vou deitar aqui, que a gente colocou um colchão no chão no nosso quarto. E aí eu deixei ele dormir, ele adormeceu e eu fui brincar com a Isabela. Gente, eu fiquei brincando com ela até 6 horas da manhã. Brincando. Botei o brinquedo dela no chão e ficamos brincando. Aí ela esqueceu, né? Do choro, ficou mais distraída. Quando foi 6 horas, o Samuel acordou e eu disse, agora é você. Eu não aguento mais, eu tô exausta. Aí eu fui dormir e o Samuel ficou com ela. De 6 horas, quando foi 7h30, ele foi pra casa da mãe dele com ela, né? Lá ela brincou com a avó dela, tomou café da manhã, né? E aí depois o Samuel voltou aqui em casa com ela, deu banho, deu mais comidinha pra ela. E eu disse, Samuel, será que tua mãe não fica com a Isabela até umas 9 horas pra gente dormir um pouquinho? Ele tava, gente, o Samuel tava exausto, eu tava exausta, com dor de cabeça também, de tanto chorar. E aí ele levou a Isabela para casa da mãe dele e a gente ficou aqui dormindo um pouquinho. Quando foi umas 10h30, o meu cunhado, que é o irmão do Samuel, e a esposa dele foram buscar a Isabela para dar uma voltinha de carro. Nessa voltinha, gente, 11 horas da manhã, a Isabela dormiu no carro. Isso de 3 horas da manhã. De 3 horas. Aí 11 horas da manhã ela dormiu. Aí a Andresa me mandou a foto dela dormindo. Aí o Samuel ligou, ó, traz a Isabela. Aí o Samuel recebeu a Isabela, foi pra rede com ela, nisso ela adormeceu até 2 horas da tarde, né? Quando foi de tarde, o Samuel disse, amor, vamos no brejinho com a Isabela, vamos passear com ela, vamos fazer do dia dela muito feliz, muito cansativo, para ela se distrair, para ela pegar sol, e aí ela vai dormir bem hoje, em nome de Jesus. Nós fizemos uma oração, né, também, nos abraçamos, repreendemos todo o mal, né, porque sabemos que vivemos também uma guerra espiritual, né? E aí a gente declarou que aquela noite ia ser uma bênção, que a Isabela ia dormir bem, que a gente ia, que aquele dia ia ser o dia que o processo ia mudar, ia virar. E aí nós fomos pro sítio, ela brincou, ela banhou de piscininha, ela brincou de bola, ela pegou na terra, ela pegou nas plantas, a gente divertiu ela o máximo, né, que a gente pôde. E quando a gente voltou para casa, já era entre 7 horinhas da noite, ela voltou dormindo no carro, gente. Ela apagou no carro, a coisa mais santa do mundo. E quando a gente chegou em casa, colocamos ela na cama. E ela emendou, gente, o sono a noite toda. Aliás, ela acordou uma vez, mas por causa da gripe, que ela tava com o nariz entupido. Só por isso, gente, dormiu de bruço a noite todinha. Acordou uma vezinha. Nós fizemos lavagem nasal nela, damos o xaropinho, que ela também tava um pouco quente. Depois dormiu de novo, gente, uma benção, né? E da mesma forma, né? Isso foi sábado para domingo. Quando foi domingo para segunda, também uma benção. Ela tá dormindo muito bem com o pai dela. Comigo também ela já tá aceitando. Eu já coloco ela no colo, ela não pede mais peito, ela não lembra mais, ela tá super tranquila. Às vezes, gente, ela deita no meu colo, ela já deita de barriguinha para cima, porque ela não lembra mais de peito. Antes, quando eu colocava ela de barriguinha pra cima, ela já virava pra ficar com a cara pra cá, né? E agora ela fica de barriguinha pra cima e ela já deita no meu colo sempre de peito, ela tá de boa, ela tá dormindo bem, né? Se não fosse essa gripe, gente, ela já tava dormindo 100%. A gente já, quando coloca ela pra dormir, eu já faço minhas orações, eu já resolvo minhas coisas aqui à noite. Ela não tem mais despertares de 10 em 10 minutos nesse período da noite, antes de eu ir dormir, 9, 10, 11 horas. Não acorda mais, gente. Ela só tá acordando, tipo, uma vez, digamos, 3, 4 horas da manhã. A gente dá água pra ela, ela dorme de novo. Gente, tá assim,
uma bênção, sabe? Tá uma bênção. Essa manhã também, do mesmo jeito, ela acordou muito bem, muito tranquila, mas ela só não dormiu mais porque ela tava com o nariz entupido e ela sentou na cama e fez assim, ó. Gente, é muito engraçado, né? E se ela não tivesse gripada, eu tenho certeza que ela já tava dormindo a noite toda, porque a gente vê que ela, gente, ela não acorda mais procurando nada, ela dorme de bruço, assim, tão feliz, tão plena, sabe? E isso me deixa muito feliz. E ela tá comendo bem melhor, gente. Não se compara. Até dodói, a Isabela tá comendo bem. Coisa que ela não estava fazendo quando ela mamava. Gente, eu esqueci também uma outra dica sobre essa questão ainda do processo do desmame, né? Quando você estiver nesse processo, evite tomar banho sem roupa ou trocar de roupa perto do bebê, né? Quando eu ia dar banho na Isabela, eu ficava de blusa ou de top, aqueles top de academia, e quando eu ia trocar de roupa que ela estava presente, eu ia para outro cômodo. Então, é outra dica que eu dou para vocês, né? E hoje eu posso falar, dia 23 de maio, que a Isabela está completamente desmamada, que ela está dormindo maravilhosamente bem, ainda com despertares, né? Mas eu creio que é por causa da gripe, né? Que ela acorda ainda com congestão nasal, mas logo ela vai ficar boa. E eu creio que a gente vai alcançar essa bênção dela dormir, né? O próximo passo vai ser a gente tirar essa questão da cama e colocar ela no bercinho dela, né? Na caminha dela. E eu creio que isso não vai demorar, porque ela já está conquistando uma autonomia de sono que ela não tinha. E assim, gente, não foi um processo tão rápido. Eu vi muitos vídeos no YouTube que pessoas disseram que desmamou o filho com 2 dias, com 3 dias. Foi tranquilo, foi de boa, levou o filho para casa da mãe, da sogra. Comigo demorou mais, gente, né? Mas não se assuste, não pense, ai, comigo eu não consigo esse tanto de dia que a Carla passou, eu não tenho rede de apoio, né? Não se apegue, né, a essa questão de dias. Cada bebê é único, cada situação é única, né? Como foi difícil para mim, mas eu vi várias mães que falaram comigo no Instagram e disseram, Carla, comigo foi muito tranquilo, foi muito tranquilo. Então, assim, não se assuste, né? Aqui eu tô abrindo meu coração, contando como foi o meu relato, mas também para tranquilizar vocês, né? Vocês seguirem essas dicas que eu dei sobre fazerem um processo gradativo. Quando chegar no dia do desmame noturno, chamem alguém para ajudar vocês, né? Se vocês tiverem essa condição da rede de apoio, até mesmo o pai da criança, evitar tomar banho na frente da criança para ele não ver o TT, né? Não sentar em locais que que lembre o TT. Brincar com a criança, explorar ela, assim, os locais, a natureza, deixar ela se cansar ali durante o dia, para ela ter um sono bom à noite, né? Para ela produzir bastante melatonina. Então é isso, gente. Esse foi o meu processo, né? Não foi fácil nem rápido, mas Deus deu vitória. Hoje estamos aqui, né? Vivinhas para contar a história. E eu creio que do jeito que deu certo pra mim, vai dar tudo certo pra vocês. E eu creio que vai ser até muito mais tranquilo, tá bom? Então é isso, meus amores. Logo trarei mais relatos sobre a Isabela. Vou contar pra vocês, depois de um mês do desmame, como é que tá o sono dela, a alimentação dela, a rotina dela, né? Que eu vou contar também a evolução. E eu vou trazer mais vídeos de maternidade pra vocês, tá? E é isso, meus amores. Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.